De tempos em tempos, Deus tem enviado mensagens que vão ao encontro de uma geração. Hoje, Deus nos enviou a mensagem da verdade presente. Acompanhe. Sejam todos bem-vindos à série A Verdade Presente. Aqui você acompanhará qual a mensagem que Deus tem para os nossos dias. No vídeo passado, nós vimos que Deus tem entregado mensagens à humanidade. Ele trouxe mensagem para Noé, para Abraão, para Jeremias, para Esdras, para João Batista. E vimos que nos dias que vivemos, Deus enviou as 3 mensagens angélicas encontradas em Apocalipse capítulo 14, versos 6 até o versos 12, onde nós lemos de forma resumida. E aqui, então, começaremos agora a lermos parte por parte dessas mensagens que Deus enviou. Vamos, então, para a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, versos 6 até o versos 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, aqui está a mensagem do primeiro anjo. Interessante que o texto começa dizendo: E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Quando João começa dessa forma, é porque ele já tinha visto um outro anjo. Quando nós lemos Apocalipse 8, versículo 13, nós entendemos aí, João viu um anjo voando pelo meio do céu. E por isso que é a razão dele usar assim esses verbos, dizer que vi outro anjo voar pelo meio do céu. E quando nós queremos procurar saber qual é o significado do anjo, porque é dito que esse anjo, ele proclama o evangelho eterno a todas as nações, de forma resumida, a todas as pessoas, a todo o mundo. Uma pergunta que nós podemos colocar é: será que um anjo proclama a mensagem de Deus? Quem foi encarregado de proclamar a mensagem de Deus nos últimos dias? Veja, por exemplo, o Apocalipse capítulo 1 vai nos dar assim uma visão do que seria os anjos ou o anjo. Apocalipse 1, versos 20 diz: O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então Jesus, dando o significado do que seria anjo em profecia, anjo em profecia significa mensageiro. Quando diz que um anjo veio proclamando a mensagem, ou o anjo veio proclamando a mensagem, o evangelho eterno, não quer dizer que realmente haverá um anjo do céu que descerá a esta terra para proclamar a mensagem do evangelho eterno. Quando nós abrimos Mateus capítulo 28, verso 18 até 20, Jesus Cristo encarregou os seus discípulos, ou seja, os seus seguidores, os cristãos, a proclamar a mensagem de Deus a todas as nações. E exatamente então que nós entendemos que este anjo representa assim o povo de Deus que foi confiado a proclamar esta mensagem. E também no texto nós lemos que esta mensagem ela deve alcançar praticamente todas as pessoas. É dito que tem que alcançar a toda nação, tribo, língua e povo. É uma mensagem mundial. É uma mensagem que tem que chegar a todas as pessoas em qualquer canto. Não importa a raça, a nacionalidade ou a tribo. Certo é que a mensagem ela deve chegar a toda a humanidade. E então, o nosso tema é o Evangelho Eterno. E uma pergunta que nós podemos colocar de início é: o que é o Evangelho Eterno? Quando nós vemos hoje o mundo falando sobre o Evangelho, as pessoas resumem apenas em falar que Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. Mas será que o Evangelho somente para aí? Então vamos isso saber no dia de hoje. Teremos muitos textos para nós lermos aqui. Vale a pena ressaltar também que muitos hoje acabam reduzindo o Evangelho de Deus como a prosperidade. Hoje já não se fala mais em arrependimento dos pecados, em confissão dos pecados e a mudança de vida. Hoje se fala muito em prosperidade de vida, em carros, casas, enfim. É um novo evangelho que a humanidade hoje está sendo pregada. Mas a palavra de Deus nos traz aqui dizendo que o evangelho de Deus, ele é eterno. Ou seja, é uma mensagem de salvação que jamais mudará. Vamos então, leia comigo esse texto. O que é evangelho eterno? O evangelho eterno é a mensagem dada por Deus à humanidade desde a queda do homem, sendo a base da aliança eterna. É definido como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ainda mais, o Evangelho Eterno manifesta o poder criador de Deus, capaz de transformar o pecador em uma nova criatura. Esse poder é o mesmo
que cria no ser humano um novo coração e uma nova mente. Ele é oferecido para preparar a humanidade para o julgamento que já se iniciou e para o reino eterno de Deus. Então, isto é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é as boas novas de Deus que ele enviou para a humanidade para salvar os homens dos seus pecados. O Evangelho de Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas como também purifica os nossos corações e a nossa mente. Leamos aqui alguns versículos. Comecemos lendo Romanos capítulo 1, versos 16. Veja só o que diz este texto. Romanos 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Deus, ou seja, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também ao grego. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Então, o Evangelho de Deus tem o poder, tem a autoridade de salvar qualquer pessoa que se encontra num pecado, que se encontra talvez numa condição longe de Deus. A graça de Deus alcança essa pessoa. Veja comigo ainda mais o outro texto. Leamos aqui Mateus capítulo 1, versos 21. Mateus capítulo 1, versos 21, vai nos dizer assim. E ela, falando aqui do anúncio do nascimento de Cristo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Maria estava recebendo o anúncio que ela iria nascer Jesus Cristo. E então é dito que a missão deste Messias, de Jesus Cristo, seria salvar o seu povo dos seus pecados. Então o Evangelho salva as pessoas dos seus pecados, desde que se arrependam, confessem e assim serão salvos. Leamos mais o outro texto. Atos capítulo 3, versículo 26. Vai nos falar o seguinte, 3 versos 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro a enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, o que o Evangelho de Deus faz? Abençoa e também desvia as pessoas das suas maldades. Então, se você diz que creu em Jesus Cristo e não se desvia do mal, então você tem que duvidar de qual evangelho você recebeu. Porque o Evangelho de Deus, ele desvia as pessoas das suas maldades. Ou seja, não serão mais as mesmas pessoas com mesmos hábitos, com mesmos costumes. Serão novas pessoas em Cristo Jesus. E é o texto a seguir que nós leremos, que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai falar assim, 5 verso 17 de 2 Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, essa pessoa é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E as coisas velhas? O texto diz que as coisas velhas já passaram. Significa dizer então, conectando com Romanos capítulo 6, essa pessoa agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ela nasceu agora de novo. Ela agora vai viver uma novidade de vida. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Também vai nos falar aí. Há uma mensagem muito importante. Diz assim. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então veja só que o apóstolo Paulo enfatiza bastante o ser nova criatura. E também quando nós lemos Salmos 51, versos 10, Davi, após cometer o pecado com Batseba e ter matado o marido de Batseba, Davi pediu a Deus dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração reto e renova em mim um espírito reto, ou seja, um novo coração. Então Davi estava pedindo a Deus não somente o perdão dos pecados, mas também estava a pedir uma renovação da mente. E é isso também que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, quando diz que a vontade de Deus, ou seja, começando do versículo 1, diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos transformai-vos para a renovação da vossa mente. E aí diz que não vos conformeis com este mundo, mas entreguem a vossa vida a Deus. Parafraseando o que está em Romanos capítulo 12, verso 1 até o verso 2. Então encontramos que o Evangelho de Deus, de uma forma resumida, é uma mensagem que transforma os corações das pessoas. E também, este mesmo Evangelho eterno
foi proclamado aos nossos irmãos do passado. Alguns poderão dizer que não, mas o Evangelho apareceu apenas no Novo Testamento. Quer dizer, o Evangelho da graça de Deus somente aparece no Novo Testamento. Mas, quando nós lemos as Escrituras Sagradas no Antigo Testamento, especialmente, por exemplo, como Gênesis capítulo 6, versos 8 e Gênesis 3, versículo 15, vai mostrar que o Evangelho já esteve desde muito, já desde o Éden. E quando lemos a Tito capítulo 3, ou capítulo 2, versículo 11, vai nos falar aí o seguinte. Leia comigo, Tito capítulo 2, versos 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ainda o versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e plenamente. Então, o texto afirma dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não importa se esses homens viveram no Antigo Testamento, ou se viveram no Novo Testamento, ou se viriam a viver depois do Novo Testamento. Certo é que o Evangelho de Deus, ele alcança as pessoas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento até os nossos dias. E praticamente no Antigo Testamento nós encontramos um sistema que Deus criou, que começa lá com um santuário, onde tinha lá os sacrifícios, e aqueles sacrifícios, os cordeiros que morriam lá, as ovelhas, representavam assim que Jesus um dia viria para morrer em favor da humanidade, em favor do pecador. Então, amado irmão, o Evangelho de Deus já esteve desde muito e vem alcançando a vida das pessoas até os dias de hoje. Este é o Evangelho eterno. É eterno porque ela não muda. Ela é mesma desde sempre. Como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, é uma mensagem que jamais mudará. É o mesmo Evangelho que Abraão, Enoque, Noé, Moisés, Jeremias, entre outros, anunciaram. É o mesmo Evangelho que os apóstolos pregaram, que os reformadores pregaram. É o mesmo Evangelho, é a mesma salvação que é dado a todas as pessoas. Nunca Deus usou dois métodos de salvação. Uma por obras e a outra por graça. Esse método de dizer que Deus salvou a humanidade pelas obras é um engano fatal, é um engano de Satanás. A verdade é que Deus sempre salvou a humanidade por meio da sua graça. Porque quando nós lemos Romanos 3, versículo 23, vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nenhum ser humano pode se salvar por obras, mas sim pela graça de Deus. Agora uma nota. Uma vez salvo pela graça de Deus, pelo Evangelho eterno, então esta pessoa vai andar segundo os padrões da vontade do nosso grandioso Deus. Então a mensagem de Deus para nós, nesta primeira parte da primeira mensagem angélica do Evangelho eterno, é de nos mostrar que por nós mesmos já será impossível nos salvarmos. Dependemos totalmente da graça de Deus para que sejamos salvos. Eu e você, nenhum mérito nós temos diante de Deus. A salvação é unicamente por meio da graça de Deus. E terminando aqui com o texto central da Bíblia, que quero acreditar que você conhece, que é João capítulo 3, versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio a este mundo para morrer em favor de toda a raça humana. E ele praticamente pagou o preço. No jardim de Getsêmani, ele sofreu praticamente com os ataques de Satanás, porque o desejo de Satanás foi realmente não ver Cristo sendo crucificado. Pelo menos já tem na primeira instância. Ele não queria que Jesus fosse crucificado, porque ele saberia dizer que se Jesus fosse crucificado, então praticamente Jesus iria salvar a humanidade e praticamente também o Satanás perderia o poder sobre a humanidade. Mas Deus enviou seu Filho. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a vida. E hoje nós temos a esperança em Cristo Jesus. E podemos ter assim a liberdade em Cristo Jesus. Como ele diz em João capítulo 3, em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Cristo. A verdade é o próprio Jesus, que liberta, salva e purifica os corações. Talvez você está me assistindo aqui neste vídeo, você esteja falando, mas eu já fui longe demais. Eu já não tenho como regressar para Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. O mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus, ele ainda te diz, ele te convida
aceite o sacrifício de Cristo, para que assim você renove seus votos com Deus. Talvez estou falando com alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus e está ouvindo pela primeira vez. Esta mensagem é para você também. O Evangelho de Deus, ele vem para perdoar nossos pecados, não só, mas como também purificar a nossa vida, a nossa mente, para que andemos segundo a justiça de Cristo. A graça de Deus veio para nos justificar, veio nos dar a justiça de Cristo, para assim nos habilitar a viver uma vida de santidade e assim um dia estarmos no reino dos céus. Então, Deus te convida neste dia, você aceitar a mensagem que Deus tem para estes últimos dias, que começa com o Evangelho Eterno. Terminando com uma história. Em João capítulo 8, é contada uma história de uma mulher que foi apanhada em adultério. E esta mulher foi levada até Jesus. E os acusadores, quando chegaram onde estava Jesus, eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, Moisés nos mandou que essas pessoas que praticam adultério sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Jesus, não respondendo nada, ele foi escrevendo no chão. E como os acusadores insistiam com Cristo para que ele falasse alguma coisa, então Jesus ergue a cabeça e diz assim: Aquele que está sem pecado, seja a primeira pessoa a tirar a pedra. A história nos diz que nenhum dos acusadores atirou a pedra. Cada um foi saindo e só ficou Jesus e aquela mulher. Jesus então perguntou àquela mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher respondeu: Ninguém, Senhor. Disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí está o resumo do que a graça de Deus faz. Ela salva, mas também nos conduz à obediência. Deus o convida a você aceitar essa graça e andar também segundo os caminhos de Deus. Não perca o próximo episódio, porque falaremos o que significa temer a Deus. Porque essa é a primeira parte, ou seja, é a outra parte da mensagem do primeiro anjo. Eu encontro no próximo vídeo.